Olá, meus irmãos, graça e paz, um ótimo dia em nome do Senhor Jesus, que o Senhor continue nos guardando, nos protegendo e nos dando, a sua direção, o seu guiar a cada instante, que Jesus possa realmente estar nos guiando em mais esse dia. Nos encontramos já em Atos capítulo 11, e nós vamos dizer que Atos capítulo 11 está sendo aí uma continuação do capítulo 10, tudo aquilo que aconteceu no capítulo 10, agora aquilo vira meio que uma discussão, meio que um probleminha ali para ser resolvido. Porque inicia no versículo 1 dizendo que os apóstolos e irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. E aí o versículo 2 diz: E assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido do circunciso o criticavam, dizendo. E aí narra algumas coisas que eles estão dizendo. Percebe que Pedro então vai à casa de Cornélio, direcionado pelo Espírito Santo, direcionado por Deus, através de duas visões, Podemos pensar que ele tem uma visão dos bichos ali, dos animais no lençol, onde mata e come. Uma outra visão, olha, tem uns homens aí, vai com eles. Vai com eles. Então, Pedro não tinha dificuldade, não tinha dúvida em entender que era Deus, que era o Espírito Santo direcionando até a casa de Cornélio. Chegando ali, ele anuncia Jesus, ele fala de Jesus, aqueles irmãos então são batizados, recebem o Espírito Santo, e é o que vem aqui, que eles também haviam recebido a palavra de Deus. Isso incomodou porque alguns irmãos ali de Jerusalém entendia que o evangelho, entendia que Jesus tinha vindo só para os judeus, só para os circuncisos, e até então os gentios eram incircuncisos. Então eles falavam: como assim? Como você foi lá? Que ele vai dizer aqui, o texto que diz aqui no versículo 3: Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles? Como assim, Pedro? Você é um apóstolo, um circunciso? Como você fez isso? Qual a explicação disso? E Pedro ali então começa a descrever para eles tudo aquilo que havia acontecido, como o Senhor havia trazido uma visão sobre ele, como o Espírito Santo o havia direcionado, como o Espírito Santo havia guiado ele em todas as situações. Então ele foi lá, anunciou a palavra, falou a palavra e eles receberam. Então ele diz ainda que lembra como foi no caso que João Batista, Ele diz assim: então me lembrei do que o Senhor, versículo 16. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. E isso nunca esteve restrito só aos judeus. O Senhor sempre olhou para todas as nações. Isso nós podemos ver em Jonas, quando Deus manda Jonas anunciar a sua palavra, trazer uma sentença contra os ninivitas. Então sempre Deus, o olhar do Senhor sempre foi sobre todos. A pergunta que vem é: e o nosso olhar? Porque a gente vê que os irmãos de Jerusalém, a igreja de Jerusalém, não tinha um olhar para todos. A igreja de Jerusalém tinha um olhar para os judeus, para os circuncisos. E nós, no nosso tempo de hoje, qual tem sido o nosso olhar? É algo que nós precisamos parar e pensar e avaliar. Desculpa. Porque às vezes nós temos isso. Já anunciamos, já falamos, já fizemos a nossa parte. Não, a nossa parte só se encerra quando chegarmos a falar com Paulo: completei a minha carreira. Enquanto isso, nós só completamos a carreira quando nós temos o chamado do Senhor, quando nós brincamos, quando o Senhor chamar a nossa senha, quando o Senhor nos chamar pelo nome e formos para a eternidade. Enquanto isso, o evangelho precisa ser anunciado. Que venha a ser a mesma pessoa todos os dias, todas as semanas, todos os meses, mas precisamos anunciar a palavra. Precisamos falar, porque o Senhor não faz distinção, como vimos no outro texto de ontem, no capítulo 10, onde o próprio Pedro dizendo: em Deus não há parcialidade. Deus ele vai agir igual a todos. Para Deus não há, Deus não faz acepção de pessoas, todos são iguais. Então Pedro anuncia, e aí diz no versículo 18, então: ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Quando se trata, a partir do versículo 19, nós vamos ver que tudo isso que está acontecendo com Cornélio e Pedro, essa primeira parte do capítulo 11, nós vamos ver que já é o Espírito Santo trabalhando
preparando o cenário para Paulo. Até então aqui vai se referir a ele como Saulo, mas é preparando para que Saulo possa vir. Por quê? Porque Saulo é denominado apóstolo aos gentios, que ele vai anunciar. Então o Senhor prepara, que nós vamos ver aqui que menciona Saulo novamente, que vendo tudo aquilo que estava acontecendo em Jerusalém, tudo aquilo que estava acontecendo em Antioquia, todo o mover do Senhor, Barnabé vai atrás de Saulo e traz Saulo para que Saulo possa anunciar o evangelho, para que Saulo possa. Então nós vamos ver que Deus já prepara, o Espírito Santo está preparando para que aquilo que está em Atos 1:8 se cumpra. Se cumpriu a primeira parte na Judéia, em Jerusalém, e agora estamos partindo para Antioquia e até os confins da terra. Então precisamos pensar em como o Senhor está agindo, em como o Senhor está movendo em todas essas questões, como o Espírito Santo direciona, como o Senhor coloca um propósito e Ele mesmo vai direcionando, porque diz que nós seríamos testemunha em Jerusalém. Jerusalém já está, Judéia, passou pela Judéia também, agora está indo Samaria e até os confins da terra. Samaria pensando no samaritano, pensando numa tribo mista e agora indo a mais. Então nós percebemos o quê? Que quando o Senhor chama, quando o Senhor coloca de nós um propósito, Ele também dá todo o recurso, Ele prepara todo o caminho para que seja executado. Então, meu querido, se Deus tem colocado algo no teu coração, no nosso coração para realizar, pode ter certeza. De repente pode não ser fácil, mas que Ele vai preparar todas as coisas para que isso se cumpra, pode ter certeza que vai. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.